Olá a todos. Eu sou a Cláudia, sou voluntária na Casa de Fátima, no bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E estamos aqui juntos novamente para estudarmos o curso básico da Filosofia de Fátima. Vamos ver onde nós paramos. Espera aí, um minutinho. Prontinho. Foi essa página aqui, que é 196, deixa eu conferir. Isso, 196. Aqui, na última aula, nós fizemos esse debate, né? Terminamos aqui a leitura. E hoje é a Origens da Violência, é onde iniciamos. Então, vamos começar. Deixa eu aumentar aqui, como sempre. Facilita a leitura. Então, vamos lá. Origens da violência. A violência existe desde os tempos primordiais e assumiu novas formas à medida que o homem construiu as sociedades. Inicialmente foi entendida como agressividade instintiva, gerada pelo esforço do homem para sobreviver na natureza. A organização das primeiras comunidades, e principalmente a organização de um modo de pensar coerente, que deu origem às culturas, gerou também a tentativa de um processo de controle da agressividade natural do homem. É no período em que se instauram os estados modernos que se coloca de modo mais radical a pergunta sobre o que é o poder político. Sua origem, natureza e significado. Pergunta que traz consigo a reflexão sobre a violência, já que ela poderá ser utilizada como estratégia para a conquista e manutenção do poder, como afirma Maquiavel em O Príncipe. Entre os séculos 16 e 18, alguns intelectuais, a partir de perspectivas diferentes, entre eles Hobbes e Locke, afirmam basicamente que tanto o Estado quanto a sociedade se organizaram a partir de pactos ou contratos firmados entre os indivíduos para regulamentar o convívio social, superar as tensões e os conflitos e instaurar a ordem política. Durante o tempo que os homens vivem sem um poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que se chama guerra. É uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens, pois a guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar a batalha é suficientemente conhecida, porque assim como o mau tempo não consiste em 2 ou 3 chuviscos, mas numa tendência para chover que dura vários dias seguidos. Assim, também a natureza da guerra não consiste na luta real, mas na conhecida disposição para tal durante todo o tempo em que não há garantia do contrário. Para Hobbes, os homens em estado de natureza são iguais quanto às faculdades do corpo, força, em parênteses, e do espírito, inteligência. E quanto às esperanças de atingir seus fins, podendo desejar todas as coisas. Os fins são, basicamente, a própria conservação e a sobrevivência, mas também podem ser apenas o deleite. Dominado por suas paixões, desconhecendo as intenções e desejos dos outros em relação a si próprio. O homem vive solitário, em guarda, pronto a defender-se ou a atacar. Quando desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo, os homens se tornam inimigos e lutam entre si, em defesa de seus interesses pessoais. Nessas circunstâncias, a melhor garantia contra a insegurança é antecipar-se às possíveis atitudes do outro, subjugando pela força e pela astúcia, e ampliando assim o domínio sobre os outros, até conseguir a supremacia. Posso entender bem isto no ditado popular que diz: a melhor defesa é o ataque. O que se tem, então, é um ambiente de tensão permanente, enquanto não se criam mecanismos capazes de conter a força e equilibrar os desejos. Os homens se encontram predispostos à luta, na condição de guerra de todos os homens contra todos os homens. Vamos descer aqui um pouquinho.
Espera, foi muito. Pronto. Um conflito que não consiste unicamente na batalha, no enfrentamento extensivo, mas numa atitude, tendência ou disposição constante para a luta. Enquanto não houver garantias para a convivência, o homem é o lobo do homem. Hobbes acentua que, para evitar a destruição mútua e a situação de permanente segurança e medo, os homens precisam organizar-se em sociedade, para tanto renunciar ao seu direito a todas as coisas, a sua liberdade é limitada, aceitando submeter-se a uma autoridade política. Na raiz do processo de formação social e política, portanto, estão a discórdia, o medo da morte, a desconfiança mútua, o desejo de paz e de uma vida confortável. A reflexão política de Locke, escrita nos 2 tratados sobre o governo civil, apresenta-se como uma teoria que justifica a existência da propriedade privada como um direito natural, que não pode ser violado. E a principal finalidade de se constituir um Estado e de se organizar um governo é a preservação da propriedade, da qual o cidadão somente poderá ser alienado mediante adequada indenização no valor de mercado da região e sob a constatação legal da necessidade pública. Com o trabalho, o homem transforma, deixa eu descer aqui um pouquinho, o homem transforma a terra e dela se apropria, assim como de outros bens. Com o surgimento e a criação das relações de troca e o advento do dinheiro, criam-se as condições de acumulação ilimitada de propriedade e de desigualdade entre os homens, os proprietários, cidadãos de um lado, e os não cidadãos de outro. A propriedade se transforma, dada a sua importância no pensamento liberal burguês, na garantia de afeição à coisa pública, pois o proprietário está interessado em sua boa gestão. Ou, como registra a enciclopédia, todo homem que possui no Estado é interessado no bem do Estado. A situação de risco e insegurança gerada pela falta de leis estabeleçam o justo e o injusto, restaurem as condições para resolver as controvérsias causadas pela violação da propriedade, leva os homens a se unirem. A instauração do Estado a partir do contrato social se faz com base no consentimento, para que o corpo político instituído exerça a função de garantir a vida, a liberdade e, principalmente, o direito natural à propriedade. As bases da teoria liberal estão, assim, colocadas. Do contrato social. Jean-Jacques Rousseau constata a contradição que caracteriza a vida em sociedade para perguntar-se sobre a legitimidade da autoridade política. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. Como adveio tal mudança? Ignoro que poderá legitimá-la. Creio poder resolver esta questão. Se considerasse somente a força e o efeito que dela resulta, diria: quando um povo é obrigado a obedecer e o faz, age acertadamente. Assim que pode sacudir esse jugo e o faz, age melhor ainda, porque recuperando a liberdade pelo mesmo jeito porque lhe arrebataram, ou tem ele o direito de retomá-la, ou não o tinham de subtraí-la. A ordem social, porém, é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza. Funda-se, portanto, em convenções. Trata-se, pois, de saber que convenções são essas. Suponhamos os homens chegando àquele ponto em que os obstáculos prejudiciais à sua conservação, no estado de natureza, sobrepujam pela sua resistência. As forças de cada indivíduo predispõem para manter-se nesse estado. Então, esse estado primitivo já não pode subsistir. O gênero humano, se não mudasse de modo de vida, pereceria. Ora, como os homens não podem engendrar novas forças, mas somente unir e orientar as já existentes, não têm eles outro meio de conservar-se, senão formando por agregação um conjunto de forças que possa sobrepujar a resistência, impelindo-os para um só móvel, levando-os a operar um concerto.
Essa soma de forças só pode nascer do concurso de muitos, sendo, porém, a força e a liberdade de cada indivíduo os instrumentos primordiais da sua conservação. Como poderia ele empenhá-los sem prejudicar e sem negligenciar os cuidados que si mesmo deve? Essa dificuldade, conduzida ao meu assunto, poderá ser enunciada como segue. Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado, com toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Esse é o problema fundamental cuja solução o contrato social oferece. Aqui nós temos a proposta de uma atividade. Releia os textos e responda as questões abaixo. Quais são os motivos que levam a sociedade a elaborar o contrato que dá origem ao Estado, segundo Russell? E segundo Hobbes, qual das teorias você acha mais adequada? Por quê? Qual é o problema fundamental, segundo Russell, cuja solução é o contrato social? Justifica a resposta. Então, aí, algumas perguntas, né, que possamos responder de acordo com o que estudamos até agora. Continuar. Relação entre violência e poder. Nesse contexto, a violência define-se como uma ação que destrói ou modifica projetos com o uso da força, isto é, a violência caracteriza-se pela aplicação de procedimentos ostensivos ou ocultos que visam assegurar, moderar ou coibir uma ação do indivíduo ou grupo social. No âmbito das relações de poder, a força explícita nega a possibilidade de expressão da vontade individual ou coletiva por meio da palavra e do diálogo, além de sufocar os conflitos latentes que fundam a política. A violência isola os indivíduos, dissolve os grupos, gera mecanismos de controle, contribui para concentrar o poder. Aqui poderemos lançar mão da conhecida expressão dividir para governar. A instituição do Estado moderno foi acompanhada por reflexões profundas sobre a estrutura interna do poder. Maquiavel foi um dos primeiros a refletir sobre o poder estruturado no conflito, a partir dos interesses opostos que se organizam na sociedade. Há, em todos os governos, duas fontes de oposição: os interesses do povo e os da classe aristocrática. Todas as leis para proteger a liberdade nascem da sua desunião. Não se pode de forma alguma acusar de desordem uma república que deu tantos exemplos de virtude, pois os bons exemplos nascem da boa educação, a boa educação das boas leis e estas da desordem, que quase todos condenam irrefletidamente. A partir de Maquiavel, a violência distingue-se do conflito, que está na raiz das relações de poder. A violência é entendida como o uso da força bruta, enquanto o conflito ou dissenso gerados pelo antagonismo de classes são salutares na política e precisam ser reconhecidos por seus efeitos benéficos, já que do confronto e da desunião nascem as boas leis. O bom governante é aquele que reconhece a realidade do conflito e busca o equilíbrio das forças em luta, organizando a ordem social e política. No escrito de Maquiavel, fica clara a diferença entre o dissenso, a partir do qual se produzem as leis, e a violência, caracterizada como a força que reprime e emudece. Enquanto o dissenso pressupõe respeito às diferenças e, como tal, é o meio de expressão de novas ideias de reconstrução do espaço público, a força bruta anula o outro e se impõe como a única verdade. Maquiavel, porém, não descarta a violência como estratégia para a conquista e manutenção do poder. Basta lembrar seus escritos sobre César, Borgia ou Catrúcio Castracani. Desculpa se eu li errado, tá, gente? Perdão. Na modernidade, a violência integra-se à natureza do poder na forma institucionalizada do Estado. Hegel acentuou o duplo movimento pela qual a contradição move a história. Enquanto processo, constitui-se no esforço em superar ou mesmo eliminar a violência. No âmbito político, é no sentido de controlar a violência que o Estado e o direito atuam. Se uma violência pode ser anulada com outra violência, a força exercida no contexto jurídico legitima-se. A questão
proposta por Hegel assume novas formas no pensamento moderno e a teoria de Marx, ainda entendendo a violência como motor da história, acentua que o caráter violento das relações políticas resulta de uma violência mais radical, que dá origem a muitas outras formas de violência na sociedade e caracteriza-se pela exploração do homem e sua transformação em mercadoria. Amplia-se, assim, o significado da violência e novas dimensões do conceito integram-se às antigas. Pode-se entender por violência ao lado de guerras, de genocídio, de torturas, de intolerâncias raciais e culturais e outros meios utilizados nas fundações de novos estados no curso da história. Também a miséria, a humilhação, o desrespeito aos idosos, já que não produzem mais e as crianças a fome, as injustiças sociais e todas as ações que na sociedade capitalista retiram do homem a sua dignidade, o reduz a coisa. À medida que o homem deixa de ser considerado como homem, e seu valor reduz ao valor da sua força de trabalho, as guerras também assumem novas dimensões e significados. Na sociedade capitalista, não são as perdas humanas que contam, mas os interesses específicos da indústria bélica. O lucro econômico é a renovação tecnológica gerada no curso dos conflitos. Na sociedade capitalista, a violência é parte integrante da estrutura social e delimita a vida dos indivíduos. O ato de destruição do outro em sua constituição física e moral determina os limites da sociedade, nos quais se integra a violência em todos os sentidos. Na perspectiva do marxismo, a violência implícita nas relações sociais e políticas, gerada a partir dos antagonismos de classes de raiz econômica, só pode ser cancelada ou superada por meio da revolução. As classes trabalhadoras organizadas em sindicatos, partidos e outras instituições teriam um grande objetivo de romper com todas as formas de dominação e lançar as bases de uma nova ordem social e política. Vou descer aqui mais um pouquinho. A organização dos trabalhadores no curso da história do marxismo mostra precisamente o significado da violência revolucionária e da sua necessidade diante de uma situação social que tem a violência escrita em seu interior como seu fundamento. Aqui temos mais um debate, vamos ver essa proposta. Discuta em grupos questões a seguir. Os trabalhadores organizados em sindicatos, partidos políticos e outras instituições podem romper com as formas de dominação e lançar as bases de uma nova ordem social política? Por quê? Cite exemplo de instituições que buscam melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Na sua escola, aí no caso, né, no seu meio social, como a gente tem conversado, né, familiares, amigos, outras pessoas que também estudam o curso. Existe grêmio estudantil? Você participa? Por quê? Então, aqui a gente pode colocar até modificar, né, no nosso meio, familiares, amigos, enfim, nosso meio social, se existem alguma instituição, alguma ONG próxima, que nós tenhamos esse contato, tenhamos conhecimento, e se participa, por quê? Pode modificar e adequar a nossa realidade. Então, vamos lá. Continuando. Desigualdade social e violência no Brasil. A história do nosso país deixa claro que a violência começou desde a nossa descoberta. A terra conquistada, onde o morador nativo, denominado índio, foi logo de início assaltado, roubado, espezinhado e morto. Viu-se depois transformado em cativeiro com a entrada do negro africano escravizado. As lutas prosseguiram. Aos índios ilusos seguem-se negros e senhores, e mais tarde as lutas camponesas contra grilheiros, latifundiários, canudos contestados, quilombos. Esses são apenas alguns exemplos de movimentos sociais que tiveram representação política, que apareceram na história oficial, como movimentos messiânicos, radicais, baderneiros, e que legalmente foram determinados e combatidos em nome de uma ordem da segurança nacional. É mesmo a independência, a abolição dos
dos escravos, a proclamação da República não trouxeram vantagens práticas aos trabalhadores. Até hoje, os projetos de reforma agrária permanecem quase sempre como projetos, cuja conquista efetiva ainda não se realizou. As lutas de classes que se esboçaram desde o início do século XVIII foram lutas isoladas que ganharam significado maior somente no final do século XIX e início do século XX, e alcançaram apenas resultados práticos e imediatos. Mas as histórias, muitas das quais nos parecem hoje mínimas, eram grandiosas para a época e custaram ao proletariado brasileiro lágrimas de sangue. As elites no Brasil jamais cederam sem lutas. As menores reivindicações encontraram sempre de parte das elites ação muito superior à ação. Todos os meios foram utilizados para manter o operário, o camponês, o trabalhador em geral, este moderno escravo tão torturado e angustado quanto os negros nas senzalas. Ao sentir a força crescente dos trabalhadores organizados, a burguesia tentara, a princípio, impedir sua unificação. Em seguida, procurar pela força por leis pré-fabricadas, pelas prisões em massa, pelo terror, anular movimentos operários em suas conquistas sociais, acabar com todas as liberdades, suspender os direitos constitucionais conquistados e estabelecer o lema: ao proletariado só deveres, não direitos. A grande massa operária, aos poucos esclarecida, sentia que o inimigo residia na elite dirigente, no imperialismo, e percebia que as práticas democráticas no Brasil foram sempre contrárias à própria democracia. Os direitos e liberdades democráticas mais elementares eram sempre negados ao povo em geral. Cada vez mais, com o passar do tempo, tem piorado a situação brasileira. Quase não há escolas de qualidade para os mais pobres, que se tornaram analfabetos funcionais, e mais recentemente analfabetos digitais. Os hospitais, apesar do esforço sobre-humano dos médicos assalariados, são carentes de materiais mais indispensáveis. Isto, sem falar da situação dos transportes, das riquezas minerais, da energia e do meio ambiente. As riquezas cada vez mais se concentram nas mãos ou nos bolsos de poucos, ao mesmo tempo que os salários continuam sempre mínimos. A própria classe média brasileira tem sofrido com a concentração de renda. Em pesquisa recente no Brasil, nos últimos 20 anos, mais de 7 milhões de pessoas deixaram de ser classe média e passaram a aumentar o número dos que vivem na pobreza. Os trabalhadores vivem o fantasma do desemprego, subalimentados, lutando para sobreviver, enfrentando todo tipo de doenças profissionais. Eles são os heróis anônimos da história do Brasil. A imagem que nos foi transmitida do povo brasileiro como submisso, ignorante e fanático é uma construção recente das minorias dirigentes e de seus intelectuais. É necessário se aproximar do povo comum, com um mínimo de realismo. Ele não pediu licença às elites para lutar por seus direitos e mostrar ser mais consciente, mais politizado e mais agressivo do que as minorias esclarecidas gostariam. Esse cenário é mais uma contradição que se soma a tantas outras com as quais vivemos diariamente, ou seja, aparentemente, todos os direitos dos trabalhadores surgiram da benevolência dos coronéis do passado, do populismo, do paternalismo, do estado de bem-estar social ou da responsabilidade social de governos comprometidos com a causa do povo. Aos que não são proprietários, cabe uma cidadania menor, segunda ordem, enquanto os cidadãos despossuídos têm direito à proteção de sua pessoa, de sua liberdade, de sua crença, porém, não são qualificados para serem cidadãos participantes, ativos na sociedade. Justifica-se aqui também uma educação de menor qualidade para cidadãos de segunda categoria, cuja essência é apenas aprender a ler, escrever, contar e rudimentos de ciências, para desempenhar uma função subalterna na sociedade. Em Adam Smith, pensador do século XVIII, já encontramos a ideia que o Estado deve educar com poucos gastos a população em geral, pois um povo instruído e ordeiro obedece aos seus legítimos superiores. E não é
presa fácil de ilusões e superstições que dão origem a terríveis desordens. Educar os trabalhadores pobres tem por objetivo discipliná-los, transformá-los em cidadãos de segunda categoria. Os direitos que estão garantidos pelos artigos da nossa Constituição são resultado do sonho burguês do século XVIII. E as classes que não são dirigentes como cidadãos de segunda categoria, ou seja, têm direito à proteção de sua pessoa, de sua liberdade e de sua crença, porém não são qualificados para serem cidadãos participantes, ativos na sociedade. Episódios recentes de nossa história nos dão prova de que o interesse privado está acima do interesse público, revelando que nem mesmo a vida humana é levada a sério. Basta citar o massacre de Carajás, no Pará, do Carandiru, em São Paulo, e de Campo Largo, no Paraná. Diante disso tudo, podemos fazer apenas um questionamento. O que é mais justo? A inviolabilidade da propriedade acima de qualquer custo ou a sociabilização da mesma? Mais uma proposta de pesquisa, vamos ler. Pesquisa os movimentos de Canudo, de Contestados e os quilombos dos Palmares. Pelo que lutavam? Quais foram as consequências sofridas por esses grupos? Pesquisa o massacre de Carajás, no Paraná, do Carandiru, em São Paulo, e o massacre de Campo Largo, no Paraná. Pelo que lutaram? Quais foram as consequências sofridas por esses grupos? Compare os resultados das duas pesquisas. É possível identificar uma causa comum para a existência desses movimentos. Qual o papel do Estado em todos esses movimentos pesquisados? A quem o Estado defendeu? Então, está aí uma proposta. Essa pesquisa, encontramos tudo na internet, tá? Só dando uma dica aí para facilitar. Vamos continuar. Direitos sociais e violência. Poderíamos aqui voltar aos direitos sociais que são garantias constitucionais. O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Artigo 5º. E ainda direito à educação, saúde, trabalho, moradia e lazer. Artigo 6º. Ficaremos apenas com o exemplo da educação, questionada na sua qualidade, não alcançando ainda a todas as pessoas e estando seriamente comprometida devido à sua dependência em relação aos organismos internacionais de financiamento, cuja porcentagem de financiamento chegou a 85% pelos bancos internacionais, no caso do ensino médio. Ver o problema da desigualdade social no Brasil é tornar cidadão a todos os brasileiros. Leva-nos a pensar na mudança das estruturas sociais que sustentam as desigualdades, uma vez que o nosso modelo de desenvolvimento econômico tem sua sustentação no enriquecimento de uma minoria e na miséria da maioria. Esta questão parece ser fundamental, como afirma Buffa. Vamos ver o que Buffa afirma. Pode-se a pensar que, se o Brasil ainda não concretizou os ideais burgueses de cidadania, é porque aqui ainda não teria sido realizada a Revolução Burguesa, ou seja, o Brasil não seria um país capitalista. Essa hipótese, no entanto, é de difícil aceitação. O Brasil é um país capitalista com uma indústria competitiva, inclusive internacionalmente. Só que a realização do capitalismo aqui não se dá nos mesmos termos em que ocorre na Europa. Aqui a realização do capital, que afinal é o sujeito do capitalismo, se faz às custas da marginalização da maioria dos brasileiros. Então fica a questão, como conseguir que no limiar do século XXI os brasileiros se transformem em cidadãos? Aí vamos descer. Temos uma atividade. Responda as questões a seguir. Como conseguir que essa pergunta foi até ali no texto, nós acabamos de ler. Mas tem, para nós refletirmos e respondermos. Como conseguir que no limiar do século XXI os brasileiros se transformem em cidadãos? Os direitos individuais e sociais anunciados na nossa Constituição, artigo 5º e 6º, são efetivamente garantidos pelo Estado brasileiro a todos os cidadãos de exemplos. Pesquise exemplos de ações que auxiliaram ou garantiram os direitos dos trabalhadores em outros países. Como construir uma estrutura democrática consolidada na formação política da sociedade civil, para que possa criar mecanismos de controle para fazer frente ao poder ilimitado do Estado?
Então, tá aí para pensarmos, refletirmos e respondermos. E referências bibliográficas. Aqui a gente vai começar um outro capítulo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui. Na próxima aula, damos início aqui a esse novo capítulo aqui, a democracia em questão. Deixa eu ver a página. Ixi, não tem numeração. Deixa eu ver a próxima. 208. Se essa aqui é 208, então a outra, 207, foi a página que nós paramos aqui no capítulo aqui, 207, tá? Então, deixa eu voltar aqui, a tela aqui para... Pronto. Então, por hoje, terminamos essa parte, né? Estamos estudando os pensadores, os filósofos. Agora vamos para a segunda parte do nosso curso, que estudamos o que é a filosofia de Fátima. O livro, que é a filosofia de Fátima, está lá no site da Casa de Fátima. Pode tanto ser baixado gratuitamente, quanto ser lido online. Vamos ver aqui onde nós paramos. Foi aqui, ó. O acaso não existe. Aumentar, como sempre faço. O acaso não existe. Pronto, fica mais fácil para a leitura. Vamos lá. Nada acontece por acaso no universo. Não existe coisa alguma que tenha surgido do nada ou ao nada se destine. Toda a criação está entrelaçada, obedecendo a uma ordem perfeita, submetida à lei de causa e efeito, que coloca tudo em seu devido lugar. Por trás de todo efeito inteligente existe uma causa inteligente. O universo é contínuo, sem vazios, onde tudo se toca, e qualquer coisa que vibre ou se mova, tal como pensamos, sentimos e ações, geram ecos, ondas e efeitos que repercutem em tudo ao seu redor. Todas as experiências humanas, sejam de alegria, tristeza, dor, doença, morte, encontros ou desencontros, são sempre efeitos de causas anteriores, plenos de sentido e que obedecem à lei divina, cumprindo o seu propósito. Atraímos aquilo que emanamos. O que fazemos, sentimos ou pensamos serão causas de consequências futuras. E se hoje estamos vivenciando os efeitos de escolhas pregressas, temos a liberdade para criarmos as causas cujos efeitos vivemos amanhã e que ecoarão por toda a eternidade. Acabou de conferir, mas sim. Então, falou sobre não existe acaso, não existe, como nós falamos, coincidência, né? Tudo está dentro de causa e efeito. Então, o que nós vivenciamos, com certeza nós emitimos algo que trouxe essa consequência, né? Do que estamos vivendo hoje, ou o que vamos viver no futuro, faz parte das nossas escolhas, faz parte do que escolhemos ver, faz parte do que escolhemos agir, do que escolhemos pensar e etc., como foi colocado. Então, tudo é uma consequência, por isso devemos escolher melhor, sempre. A filosofia de Fátima, a espiritualidade fala isso, né? Escolher melhor, porque o amanhã depende de escolhas que estamos realizando hoje, né? Então, é isso. Agora vamos no final, sempre colocamos aqui a opção, a ideia de uma ação social, refletirmos e colocarmos em prática, né? Chamar amigos, familiares. Então, hoje, eu ainda vou continuar na mesma linha dos moradores de rua, né? E, especificamente sobre calçados no geral, né? Calçados, tênis, sandálias, chinelos. Muitas vezes eles ficam com calçados que você prestar atenção quando você encontra algum, às vezes já está rasgado, está furado, entra ali, não protege mais o pé, entra água, na chuva e tal. Então, você tem um tênis em casa que você não usa mais, você tem um calçado, um outro calçado, não necessariamente um tênis, doe. Reúna seus amigos, reúna seus familiares, sempre colocamos isso aqui, né? E fala com eles, conversa. Vocês têm calçados que vocês não usam mais?
Doe para mim que eu vou doar para moradores de rua, tá? Então, hoje a ideia é essa, reunir calçados no geral, doar, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima, fiquem com Deus.